Doutores, como a gente pode dimensionar o valor do tempo nos dias de hoje? Bom, como sempre, não como nos dias de hoje. Sim. O nosso tempo é finito. Nós nascemos com uma certidão de nascimento e um atestado de óbito, só que nessa data está em branco. A gente vive como se fosse viver eternamente. Os outros morrem, nós não pensamos muito na nossa morte. Então esse conceito atrapalha. O Buda dizia, abre o olho, falta menos tempo do que você pensa. Muito boa, é Bacana. verdade. Na verdade, o tempo é o mesmo, né? O que mudaram foram as demandas do nosso dia a dia, que acaba dando uma impressão de que o tempo é curto, mas o dia continua tendo A as gente, assim, por mesmas exemplo, horas. hoje vê que até aplicativos, né, já estão acelerados também. Antes você ouvia na velocidade, vamos dizer assim, uma vez, hoje é 1,5, 2, você pode acelerar. Isso representa uma necessidade comportamental? De certa forma, sim. Eu acho que isso influencia muito nas relações, no comportamento e na maneira como a gente vai recebendo essas informações, né? Porque a gente acaba abrindo mais conexões, né? Até neurais, porque as informações elas estão o tempo todo chegando para a gente, né? E como você falou, o uso dos aplicativos, isso ganhou uma dimensão enorme e isso tem impactado muito na saúde mental. E eu vejo assim esses efeitos bem nítidos no desenvolvimento infantil, né? Porque a gente ainda consegue ter um controle maior da acessibilidade, a gente consegue colocar alguns limites. Eles colocam aquelas televisõezinhas para ficar passando o tempo da criança para poder almoçar. Sim. Antigamente a gente não tinha isso, era aquele brinquedinho que fazia um chocalho, era diferente. Você E é vê que mágico, né? e a criança fica ali entretida que não te atrapalha. Porque cria uma dependência, né? Não é só uma dependência do comportamento, dele ter acesso. É uma dependência que vai além, porque existe uma liberação de dopamina, serotonina, que são hormônios, né? Que dão essa sensação de prazer e que a criança cria ali um vínculo muito significativo. Então, assim, não só no restaurante, mas é no carro. Né? Agora os carros já tem aquela televisãozinha Isso. no banco de Não, em trás. qualquer lugar que o pai quer, o pai e a mãe, né, o familiar, quer ter um espaço de tempo livre, mas não tem como deixar a criança com alguém, né, para cuidar. Uma babá eletrônica. Uma babá eletrônica está ali. É a televisão, é o CDzinho, é o DVD com o filmezinho. Não sei se você sabe, tem uma doença que se chama nomofobia. Nunca ouvi falar, mas vamos ouvir. Mas você já viu. Já vi, mas não sabia o nome. Sem o mobile, no mobile, em inglês. Então a pessoa fica apavorada de esquecer o celular, de acabar a bateria. É mais fácil ela sair sem sapato na rua do que sem o celular. Dá um desespero, entendeu? É uma fobia, que é um medo irracional. Eu, por exemplo, eu não sou muito tecnológica, né? Eu sou aquela psicóloga moda antiga. Eu gosto de ler livro, eu gosto de escrever, eu faço prontuário, eu gosto de caneta, de lápis. Eu não tenho muita adesão com tecnologia. Agora a gente tem atendimento remoto, né? A telemedicina, que né? está ganhando um espaço também grande no mercado, as pessoas estão aderindo. E aí não tem idade, né? Claro que se for uma criança com algum quadro relacionado à agitação psicomotora, na hiperatividade, a gente não consegue conter aquele paciente num atendimento remoto. Mas, assim, todo mundo aderiu. Mas se você me perguntar, Stephanie, você tem aquele aplicativo aqui? Não tenho, não conheço. Tá não resistente. Tô sim. Eu acredito que a responsabilidade maior seja dos pais que falham. Não pode isolar a criança da tecnologia. Isso é Sim, até porque ela está ali a todo tempo. Agora, por que não proporcionar atividades fora da tecnologia, longe de uma tela? Fazer aula de skate, judô, natação, futebol. Quantas coisas que eles podem fazer para ter esse convívio social que não tem, que falham, e dosar a coisa. O equilíbrio está no meio. Já dizia Aristóteles, o equilíbrio está no meio. Nem muito para lá, nem muito para cá. A criança precisa de contato social, precisa se comparar com as outras, senão ela vai virar um reizinho, um ditador dentro de casa, é um mini ditador. Então você bota a criança para conviver, aprender que tem um espaço limitado para cada um e assim vai. Não deve isolar a criança, vou tirar tudo que é eletrônico.
É, como se fosse um castigo, né? Vai criar um pré-histórico. Eu lembro, inclusive, da minha sobrinha, uma coisa que me chamou muito a atenção, a Duda. Ela, com 1 ano e meio, 2 anos, ela já pegava o celular dos pais, com o dedinho, ela já fazia, desbloqueava o celular. Então, assim, você vê a percepção, o interesse, já tem uma desenvoltura que eu, por exemplo, até hoje, não sou uma fera de tecnologia, eu tomo uma surra. Mas a minha filha de 12, a minha sobrinha, e eu vejo as crianças, são craques, sabem muito. Mas elas já nasceram com isso. Pois é. Quando eu vou mexer no computador, eu tenho medo que aquilo exploda em cima de mim. Eu sou jurássico, ou pré-jurássico. Sabe? Eu já tenho medo de dar um comando no computador, vamos supor, para fazer uma impressão, travar a impressora. Quer dizer, os jovens não. É simples. Eles já chegam assim, é simples. Desconecta ou aperta isso e vai. A maior tranquilidade. Eu queria usar o Instagram e não sabia. Aí eu tomei a solução mais inteligente do mundo. Eu peguei minha neta, você me ensina isso aqui. A minha mãe faz isso com a minha filha. Filha, perdoa a vovó, que a vovó não entende muito, mas me ensina aqui como é que eu faço. Ela vai lá e ensina. É bem assim. Isso é muito verdadeiro. É muito mais capacitada do que eu. Isso que você falou, assim, é um grande risco, né? Porque a gente está falando, assim, de um uso, pode ser que abusivo, mas de pessoas dentro de um certo grau de normalidade, né? Mas se a gente for trazer esse pensamento para um cenário de crianças com algum tipo de transtorno, né? Vou dar como exemplo aqui o transtorno do espectro autista, né? São crianças que têm como sintoma, né, na sua sintomatologia, eles trazem interesses restritos e hiperfoco. Então, você imagina para uma criança atípica, ter acesso a isso, né, restrito, que cria ali uma relação com o celular e que não se interessa por mais nada. E só quer ali, direciona todo o foco dele, né, doutor, para a tecnologia. Agora, a versão adulta disso, por exemplo, tímido, ele fica mais tímido porque ele evita os contatos com as pessoas, que ele pode fazer isso online, isso ele fica à distância. O caminho, né? Trabalhos. Eu tive um cliente, ele ia ser promovido no banco, mas ele era tímido, ele não queria ser promovido, não era pelo dinheiro, não, é porque ele teria que lidar com as pessoas. Ele gostava de ficar no computador de frente para uma parede. Aí ninguém olhava para ele. É muito interessante também, a gente está aqui falando que o excesso da tecnologia, né, na mão desenfreada da gente, né, das crianças, pode trazer problemas. Mas ela também facilitou muita coisa. Por exemplo, há tempos atrás a gente não tinha documentos digitais. Então, quando a gente perdia, a gente se via desesperado, né, uma CNH da vida. Ah, meu Deus, perdi. Se eu for parado numa blitz, estou frito. Hoje a gente já lembra, não tem problema, vou mostrar que é digital. Então, assim, teve isso também de positivo. E até em relação à timidez, que a gente também estava falando, é interessante que esse processo pandêmico que a gente ainda está vivendo, né, de não acessou ainda, também teve um lado positivo para a timidez. Porque, assim, pessoas que não tinham condições nenhuma psicológicas de se apresentar a alguém que estava interessado, hoje, com essa questão do isolamento, esses aplicativos de relacionamento facilitaram muito. Foi uma ferramenta de encorajamento, porque as pessoas criavam, né, pseudônimos, botavam até, às vezes, suas próprias fotos ou deixavam em branco, mas tinham a coragem de relacionar-se, né, se permitir. E como explicar isso? Existe alguma causa íntima que pudesse facilitar? Assim, a gente tem instintos, né? A gente tem alguns instintos que às vezes acabam influenciando o nosso comportamento. Mas isso que você falou, eu vejo assim como uma possível camuflagem até, né? É uma ferramenta de encorajamento mesmo, porque às vezes a pessoa não se sente confortável de se expor, e aí no aplicativo ele monta ali um perfil, ele faz uma criação dele mesmo. E aí, voltando mais uma vez isso para os adolescentes. Existem jogos, e isso me chama muita atenção na minha prática clínica, que as crianças, né, os jovens, eles se enxergam e se manifestam ali, né, no jogo como personagens.
Eles se vestem, né? Não se vestem assim, Fantasiam, né? Isso assim, isso me chama muita atenção, porque eu fico pensando assim, até que ponto isso é saudável, né? Porque você tem que ser você mesmo, você tem que ser realizado, né? Tanto com a sua estética, quanto com a maneira que você pensa, com o seu comportamento. É muito importante que isso tudo esteja em harmonia, né? Eu acho que isso é uma saúde mental, é a gente pensar e a gente se comportar de forma coerente. Doutora, mas você acha, assim, que, por exemplo, essa questão, hoje a gente vive um mundo muito padronizado pelo que a mídia coloca. É um padrão de beleza, é um padrão social. Eu sou bem-sucedida se eu postar nas minhas redes sociais que eu estou aqui, que eu estou ali, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Será que essa questão, essa pressão, né, íntima que a gente acaba fazendo da mídia em expor, em definir um estereótipo perfeito, também não atinge essas pessoas que já não têm a condição íntima de falar assim, não, eu me amo desse jeito, eu não sou o Gianecchini, que eu acho assim, essa questão do estereótipo que a gente acaba vendo, né, tipo do rosto perfeito, do homem que tem que ter o corpão, que tem que ter o abdômen trincado, isso também interfere muito para essas pessoas que já se sentem menos prevalecidas de se relacionar. Como explicar isso? Com certeza, há uma influência muito significativa, né? E eu acho que na minha geração está mais forte, né, doutor, por conta da tecnologia, da mídia que vem, é procedimento estético, é procedimento cirúrgico, e agora é harmonização facial, é tantas novidades, né, que acabam influenciando, sim, na maneira como o sujeito se percebe. Eu acho uma falta de autoestima, uma baixa de autoestima. A posição saudável é você se aceitar incondicionalmente. Por que você não vai aceitar teu corpo? Não teria um motivo. Você com esse corpo, você faz o que quer, vai onde que quer, faz todos os movimentos. Por que não uma aceitação incondicional de si mesma, independente de certas características físicas ou mentais? Por que não uma aceitação plena? Por que não aceitar totalmente o outro? Por que o outro é defeituoso no teu julgamento? Ele não é defeituoso. Você que está avaliando mal a pessoa. Todo mundo, por estar vivo, devia ser aceito e amado incondicionalmente. Não, e a gente ser feliz, né? Entendendo que nós temos como características diferentes. E é o que nos diferencia, desde a hora que a gente nasce. Né? Os traços. Hoje a pessoa fala assim, eu não gosto da minha boca, tem uma boca linda. Você vê que tem uma... A gente até já falou isso aqui, e é um assunto super recorrente, essa questão da aceitação. Quando você não aceita a realidade, você briga com o que é, quem é que perde 100% dessas brigas? Eu. Não é uma falta de inteligência emocional. Aconteceu alguma coisa, está acontecido, não vai desacontecer. A vida não rebobina, não volta para trás. Por que não está em paz com aquilo que aconteceu? Se você puder fazer alguma coisa para mudar, se achar que deva mudar, você faz. Se não puder, aceita que não pode. Por que se revoltar? Isso não devia acontecer, eu não mereço passar por isso, a vida não é justa. Um montão de bobagem que leva a gente para baixo, para depressão, para ansiedade. Eu percebo assim muito adoecimento também no ambiente de trabalho. Né? Eu tenho até algumas empresas que são nossas parceiras assim, e que a gente está tendo muita crise de ansiedade num contexto profissional, pessoas que não estão conseguindo mais ter o mesmo nível de produtividade, o mesmo desempenho. Né? Então, assim, eu acho que tanto a depressão como a ansiedade, elas sempre existiram, Sim, só que isso não era tão bem investigado, né? tão valorizado, isso não tinha tanta importância. E agora, depois da pandemia, eu estou percebendo que as pessoas estão se conscientizando mais, né? Estão procurando ajuda, estão se dedicando ao processo terapêutico, né? E a gente tem até uma síndrome, né, doutor, que fala desse excesso de trabalho, né? Dessa questão de a gente querer o tempo todo dar conta de tudo, em casa, na relação extraconjugal, com os filhos, enfim, a gente quer o tempo todo ser melhor em tudo. Sim. Então, é muito importante a gente ouvir o nosso corpo, né, os nossos limites, a gente ouvir a nossa mente e a gente saber que, assim, nem tudo a gente vai conseguir dar conta e tá tudo bem. Nada que o dia seguinte não
num reajuste, né? Nada que a gente não possa ressignificar. E assim, e ter consciência que a psicoterapia, junto com o acompanhamento, né, psiquiátrico, caso haja necessidade de uma intervenção farmacológica, é um combinho ali, né? É o que a gente precisa para a gente conseguir êxito, né? Então, assim, um comprometimento com o seu tratamento é o que a pessoa precisa para conseguir ter um avanço, ter um desenvolvimento saudável, ter uma boa recuperação e um ajustamento, né, das suas emoções e do seu comportamento. Gente, e voltando aqui a esse assunto da depressão, da ansiedade, doutor, o que mais a gente deve saber sobre essa doença, essa coisa que acomete a tanta população, né? Estima-se que 16% das depressões sejam por fatores neuroquímicos, o mau funcionamento das endorfinas. 84% é como a pessoa reage aos eventos da vida. O que é uma ótima notícia, porque a grande maioria das pessoas não tem uma doença física. Ela tem uma avaliação equivocada da realidade. Aí se deprime. Então, isso é um ponto. Ela, observando aqui, fazendo uma pequena contestação a Stephanie, ela diz que a gente tem que ouvir a mente. Não ouça a tua mente mente frequentemente, não ouça. Quantas vezes você pensa errado a respeito de alguma coisa? Inúmeras. Inúmeras que você percebeu. E quantas você não percebeu que pensou errado? Os outros que perceberam. Então, o pensamento Sim. vai criar nosso sentimento, porque ele manda impulsos elétricos para esses neurônios. E esses impulsos elétricos vão para o corpo, para a química cerebral. Então, o cuidado com o que você pensa. Cuidado no sentido de pensamento não é fato. Você escuta um barulho, pá, tiro, estou matando alguém. É um pensamento, não é um fato. Você só ouviu um barulho. Você julgou aquilo. Outra linha de raciocínio que eu acho que pode ajudar os espectadores. Não julgue, não julgue. Aquilo é bom, aquilo é mau, aquilo é feio, é bonito, não é. Aquilo é adjetivo, esse que você está botando é adjetivo. Qual é o substantivo? Por exemplo, você vê um filme e diz, assiste esse filme que é maravilhoso. Sim. Eu acho uma droga. É a minha visão, né? Mas não É quer um dizer que é a julgamento. sua. Ou uma comida, ou um livro, ou qualquer coisa. Aquela mulher é linda, eu acho feia. Ou o contrário. Tudo é julgamento. Se você não julgar, você se coloca acima do bem e do mal. Esse é o pulo do gato. E tem um autor que fala bem disso, né, do que o senhor está falando, que é o Daniel Goleman, que fala da inteligência emocional, né, do quanto a gente precisa. Eu entendi sua colocação. Mas, assim, isso que você falou dá para a gente pensar até num processo de autossabotagem que a gente acaba fazendo quando a gente não organiza bem os nossos pensamentos. Eu não vejo isso como autossabotagem. É questão de definições. Na minha perspectiva, autossabotagem é a pessoa que inconscientemente não se acredita merecedora de ser feliz. Porque alguma coisa que ela teria feito, ou imagina que fez, ou que pensou, por algum motivo, ela dá um tiro no próprio pé, ela joga uma casca de banana no seu próprio caminho. Sim. Então ela vai fazer alguma coisa que vai dar ruim. Como é que você sabe que foi autossabotagem? Pela previsibilidade. Aconteceu alguma coisa, deu ruim, aí você fala, eu não devia ter feito. Quando você pensa, eu não devia ter feito, porque era previsível o mau resultado. Então a pessoa superestima a sorte, não vai acontecer nada, e subestima o azar. Eu vou beber, vou dirigir, não vai acontecer nada. Sim. E aí, Resultado, às vezes, isso é autossabotagem. Nesse sentido que eu uso a palavra. E assim, essa questão do pensamento que você está trazendo é muito importante, porque às vezes a gente cria algumas ideias fixas, né? A gente chama isso de crenças limitantes, que fazem a gente acreditar numa coisa que nem sempre é real, né? Essa é a linha de pensamento, né, que ele colocou mesmo, que a gente cria algumas ideias fixas que, na realidade, aquilo não condiz, né? Foram criações nossas. E assim, a importância desse controle de pensamento, né? Porque às vezes a gente também cria alguns objetivos, né? Tipo, eu penso que eu vou para academia hoje. E aí a gente vem o tempo que está chovendo, né? Os estímulos externos, né? Ou sociais. Acontece algum contratempo, algum imprevisto, e aí, por mais que a gente tenha aquela ideia
daquele pensamento de que eu preciso, é bom para mim, vai me ajudar a minha saúde, esses estímulos ambientais, né, fatores ambientais, sociais e externos, eles acabam burlando ali o que a gente ia fazer. Frustrando os planos. E aí vai tudo por água abaixo e o comportamento não fica alinhado com o pensamento. Me lembrou o Picasso, uma frase do Picasso. Perguntaram a ele: Picasso, como é que você tem inspiração para fazer essas obras tão importantes, tão maravilhosas? Eu não sei como eu as tenho, mas quando eu estou trabalhando, ela chega. Quer dizer, ele não pensa, ele permite-se viver. Então, acontecer. um conceito que eu tenho de disciplina é você fazer aquilo que você não quer fazer para obter aquilo que você deseja. Boa. Sim. Então, você não quer deixar de comer aquela fatia extra de torta, mas você deseja estar em boa forma física. Então você tem que deixar de fazer o que você quer fazer para obter aquilo que você deseja. Você quer estar em boa forma física. Dane-se a motivação, vai para academia. É isso sempre... aí. O conforto, ele tá muito ligado com a recompensa, né? Quando Às você... vezes é desconfortável você não querer mais uma fatia de pizza, mas É. se você quer emagrecer, é recompensador você não fazer. Mas você está falando, é característica das pessoas imaturas. As pessoas imaturas querem uma recompensa imediata. Elas não conseguem se colocar em frustração. Por exemplo, você vai fazer uma faculdade, você abre mão de quantas coisas de trabalho, de estudo, de passeio, de dinheiro para fazer a faculdade. Você aguenta 4, 5, 6 anos, 8, dependendo da faculdade, para ter aquele ganho futuro. O imaturo não consegue isso, ele quer gratificação total e imediata. Sim. Então, o cara come a torta toda, come. Imaturo e atual ao mesmo tempo, né? Porque hoje a gente vive uma coisa do imediatismo. Não dá para generalizar, Matheus. Não dá. Tem gente madura em todo tempo, tem gente imatura. Eu não estou discordando do fato de ser maduro ou não. Eu estou te dizendo que esse é um problema geracional. A Não rapidez Não e é. a prática. Não é, doutor? Não é. A gente pensa, né? Porque assim, a gente vê até os nossos pais. Porque o nosso parâmetro, nossa tela pega a geração atual. Mas olha para trás. Eu digo assim, tudo que é feito para rolar a praticidade. Antigamente, para se fazer um bolo, quanto tempo demorava? E hoje? Em meia hora você faz, em 20 minutos você coloca no forno, isso é tecnologia, pozinho e tal. Então, mas nos permite pensar assim na prática. Porque a tecnologia anda atrelada com a nossa rotina. Não, hoje nós estamos na sociedade imediata, de imediatismo. Sim. Macarrão imediato. Tudo é instantâneo. Concerto de sapato, Sim. chá, mate. Até imediato. A unha, express. Tudo está muito imediato, porque a tecnologia favorece. Sim. Só não fazia isso antigamente porque não tinha. Se tivesse, estavam fazendo. Matheus, você que lida com essa questão musical, né? Os profissionais da cultura se sentiram muito abalados nas suas rotinas, né? Você se viu assim, você vivenciou algum caso de ansiedade nesse processo? Com certeza, eu vivenciei junto com amigos, junto comigo mesmo, eu vivenciei muito isso. Tudo parou, né, na pandemia. Sim. E os eventos, onde rola muita troca de energia e muita música, cultura, arte, isso tudo é muito compartilhado com pessoas. A gente gosta sempre de fazer isso, a gente teve que simplificar isso numa coisa só virtual. Se reinventar, Se reinventar, Foi bem difícil, bem complicado. Eu imagino. Eu também tenho conhecidos que viveram esse drama e fora o desemprego também, né? Que a carreira artística, os profissionais da cultura, os artistas, enfim, foram muito prejudicados. Restaurantes. Porque a arte é muito Muita bonita coisa. quando ela é compartilhada entre seres, né? É isso aí. Então tá todo mundo lá. É uma atividade coletiva mesmo, Sim, né? não tem tanta graça assim Vocês quando precisam você de um faz só público sozinho. para Olha, animar, a gente pra ainda bater tem palma. muito para falar sobre isso. Doutores, eu queria que vocês falassem para a gente a linha da psicologia, né, que vocês trabalham, como as pessoas que às vezes falam assim, um médico fala, olha, o seu filho precisa de um psicólogo. Como escolher esse profissional para tratar? Na psicologia a gente tem diferentes linhas, né? A gente tem a terapia cognitiva, comportamental, que tem sido muito indicada para crianças, né? Porque é uma terapia mais breve, é uma terapia que a gente consegue algumas técnicas de ressignificação de comportamentos disfuncionais, né? Então eu tenho recebido
muita indicação já, e isso já vem no encaminhamento mesmo, né? Psicoterapia com terapia cognitiva comportamental, que geralmente neuropediatras, né, pediatras fazem esse encaminhamento pra gente. Eles já colocam as terapias necessárias, às vezes é mais de uma especialidade, não só a psicologia, né? Por isso a importância também do trabalho multidisciplinar. Mas a gente tem também a psicanálise, né, que é uma terapia mais antiga, freudiana, que teve também muito valor aí no caminho da psicologia, a gestalt terapia e a terapia humanista, né? Cada uma tem ali a sua linha de intervenção, tem ali o seu material teórico, né? E aí vai de acordo com cada caso, né? Com a demanda do paciente. Mas vocês acham assim que os profissionais que indicam, né, que fazem essa indicação do paciente, olha, ele precisa, eles estão assim aptos ou estão cientes da melhor linha para aquele paciente? Eles têm acesso ou não? Muitas vezes fala assim, procura um psicólogo. E aí os pais, que muitas das vezes não têm o domínio sobre o assunto, né, desconhece até essas linhas, se vê diante, já está no psicólogo, já botei meu filho no psicólogo. Sim, por isso que assim, quando eu recebo um paciente, eu faço também uma anamnese, né, que é uma espécie de triagem para eu saber se realmente ele tem aquelas necessidades de tratamento. Como eu atuo num contexto multidisciplinar, né, na verdade, a minha atuação ainda é transdisciplinar, porque as especialidades, elas articulam entre si, né? A gente tem essa troca de informação, a gente tem essa valorização do trabalho do outro, né? O que você está fazendo, qual a linha que você está seguindo, qual estratégia que a gente pode criar juntos, né? Para auxiliar, para acolher melhor essa família, esse paciente, essa criança, independente, né, do gênero, da idade, mas eu faço sempre uma entrevista inicial que eu vou poder entender melhor quais são as necessidades daquele sujeito e assim fazer o direcionamento. Ai, bacana. E o senhor, doutor Luiz? Ela falou terapia cognitiva que ela usa. Eu também uso, dou aula em pós-graduação de terapia cognitiva, mas eu acho que eu tenho mania de grandeza, eu falo de terapias cognitivas no plural, porque aquela fala se refere a de Aaron Beck, é a mais recente. Mas antes do Aaron Beck tinha uma outra chamada terapia racional emotiva, muito boa, porque racional emotiva porque você usa teu raciocínio para ter melhores emoções. Uma terapia que tem uns 2.500 anos é do Buda, filosofia budista. É tudo cognitivo, é em cima do que você pensa. E uma outra, que se chama filosofia estoicista, ou estoicos, que começou na Grécia Antiga e foi para Roma nos primeiros séculos, 2, 3, que fala também sobre o nosso pensamento. A linha deles é a seguinte, não é o que acontece que nos afeta, é o que nós pensamos sobre aquilo que acontece que nos afeta. E assim, para fechar as minhas orientações, eu acho muito importante também a gente se conscientizar do nosso limite e assim, tentar terceirizar o que é possível ser terceirizado, né? Porque, por exemplo, eu faço uma direção técnica, né, de uma clínica multidisciplinar. Então, muitas vezes eu quero estar envolvida, eu quero estar ali, e eu falo, calma, cada um sabe ali, né, como proceder, eu vou acompanhar, mas eu vou ter uma reunião de equipe, a gente vai ter um momento, porque o que der para você terceirizar, terceiriza. Deixa a pessoa fazer, aproveita o seu tempo de outra forma, se cuidando, né? Seja com atividades físicas, seja com procedimentos estéticos para quem gosta. Sim. Mas, assim, para que você tenha uma qualidade melhor de tempo, é importante que você direcione esse tempo para você. Ótimas dicas, tá vendo? Dica de quem sabe. E o senhor, doutor Luiz? Vou pegar um viés diferente do dela. Tá bom, vamos lá. Mas a moeda mais preciosa que nós temos é o nosso tempo. Sim. A nossa vida é feita de tempo. Você vai viver X anos, uma unidade de tempo. Nós guardamos com carinho, com zelo, até com avareza nosso dinheiro. Mas o tempo a gente joga pela janela, como se fosse infinito. Cada dia que nós vivemos, cada ano que nós vivemos, nós temos mais passado do que futuro. Isso tem que tomar consciência. Daí o cognitivo, né? Perguntaram ao Galileu que idade que ele tinha. Velho, barba branca, curvado, que idade o senhor tem? Quantos anos o senhor tem? Olha, eu acho que eu tenho uns 6, 7 anos no máximo.
Como, o senhor está maluco? 6, 7 anos com essa aparência? Meu filho, aqueles anos que eu já vivi, já não tenho mais. O que eu posso ter daqui para frente, 6, 7 anos. Nós desperdiçamos nosso tempo. Nós desperdiçamos nosso tempo com ninharias. Você faz muita coisa insignificante com cuidado, perde um tempo enorme. Você não dá valor ao que é o importante, você só faz o que é urgente. Uma definição que eu chamo de interessante é eficiência, fazer bem feito. Eficácia, fazer o que precisa ser feito. E excelência, fazer bem feito aquilo que precisa ser feito. Mas nós perdemos tempo com minhas ninharias. Aí esse copo não está arrumado, aí você perde um tempão aqui para fazer isso. É verdade. E o principal vai embora. Desperdício da vida. Desperdiça a vida. A vida é feita de tempo, não dá para contestar isso. E quanto mais você tem foco, mais você tem mais eficiência e excelência. Porque perdeu o foco, você vai gastar horas no detalhe e o importante passou. Tem um provérbio árabe que diz que o indivíduo coa, passa pelo coador o mosquito, mas engole o camelo. É verdade. Boa. Gente, o papo foi maravilhoso. Eu agradeço demais a participação de vocês. Quero que vocês voltem ao programa para nós falarmos ainda sobre muitos temas que eu sei que vocês vão poder abrilhantar e transformar a vida de muitas pessoas com a informação. Mateus, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado também. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Até a próxima. Mateus.